Bom, rapaziada, as notícias não são boas e não são poucas, né? Bora falar do Timão, do Corinthians, porque semana cheia é isso, né? Vai pintando tudo que é informação, mas eu, como tenho o compromisso de deixar vocês bem informados, estou aqui para falar de tudo que acontece no clube, tá? No próximo domingo, 8h30 da noite, o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena, líder do campeonato, saiu do lanterna para o líder. O lanterna fora de casa perdeu. E agora vai encarar o líder em casa e precisa ganhar, né? Por tudo aquilo que a gente já conversou. Não dá para se acomodar, achar que o ano tá ganho pelo título paulista, por estar na semifinal da Copa do Brasil, que é só depois do Brasileiro, porque não adianta, né? O Corinthians está numa situação de tabela que ainda é intermediária, mas não dá para vacilar. Tem uma concorrência insana ali na parte de baixo, e eu não imagino que o Corinthians vá começar a tropeçar, mas agora tem um adversário poderoso pela frente, que vai depender também muito do que acontecer na quinta-feira no jogo contra o Estudiantes. O Flamengo venceu o primeiro jogo, né, por 2-1 no Maracanã. Teve aquele erro de arbitragem e tudo mais, vai decidir na Argentina. Os caras vão fazer uma guerra lá. Então, assim, daqui a pouco um Flamengo desgastado, eliminado, classificado com a corda esticada, não sabemos. Isso pode ajudar o Corinthians. O Memphis Depay vai estar de volta, mas ele não trabalhou ainda nesta semana. Então, ele ainda é dúvida. Pode ser que seja relacionado. Acho que a grande novidade é a volta do Guinegão, voltando de suspensão, podendo fazer um ataque com o Yuri Alberto. Acho que nisso a gente concorda de que já reforça o time. O menino tá com uma estrela maravilhosa, e vai ser uma dupla bacana da gente ver, né? O Yuri com o Guinegão. Outras informações a respeito do time eu vou trazendo para vocês ao longo da semana, beleza? Tem outras situações acontecendo. O clube foi condenado a algo que a gente já esperava e era temido, porque o Corinthians negociava com o staff do jogador nos bastidores para tentar evitar essa condenação. Mas ela aconteceu na Corte Arbitral do Esporte, no CAS, onde o Corinthians já tinha sido condenado, mas havia entrado com recurso. Agora não tem mais jeito. Inclusive, com o acréscimo de juros, aqueles 40 milhões de reais, todo o contrato do Matias Rojas, jogador paraguaio, contratado ainda na gestão do Willian Monteiro Alves, teria que ser pago até o fim do seu contrato, no valor de 40 milhões, acrescido de juros aí, 45 milhões de reais, o valor total. Informação inicial trazida pelo Pedro Ramiro aqui, vou dar o crédito para ele aqui. O Corinthians vai ter que pagar, e num prazo de 45 dias. Isso é o mais preocupante, porque o Corinthians já tem um transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna de 40 milhões de reais referente ao Félix Torres. Esse valor o Corinthians não pagou, tentou parcelar, tentou negociar com o Santos Laguna, que foi irredutível. O Corinthians ofereceu até 70% do valor à vista, mais do que isso não podia, senão ia atrasar salário. Os caras não aceitaram. O Corinthians então foi na FIFA, tentando uma medida meio do bom senso, dizendo, cara, nós queremos pagar, mas o que eu tenho é isso, para a FIFA negociar com o Santos Laguna, e mesmo assim não deu jeito, para tentar derrubar o transfer ban antes do encerramento da janela. Isso não aconteceu, o transfer ban continuou, a janela encerrou, o Corinthians não conseguiu contratar mais ninguém, só o Vitinho antes do transfer ban, e agora, se ele não pagar em 45 dias esse valor referente ao Matias Rojas, e agora o clube vai tentar negociar mais uma vez com o staff do jogador um parcelamento, uma negociação, para que eles acatem, e aí com isso, o Corinthians tendo um documento de que o staff dele aceitou derrubar a possibilidade do transfer ban, né? Se isso não acontecer, em 45 dias, outro transfer ban. Aí você vai me perguntar, tá, mas peraí, a janela tá fechada, o Corinthians não vai contratar ninguém, então não traz impacto nenhum. Mais ou menos, porque o que acontece? A FIFA, ela tem as sanções para, enfim, defender a sua responsabilidade financeira dos clubes, e ela permite, né, com que os clubes cheguem até a Corte Arbitral do Esporte e tudo mais, para reivindicar os seus direitos, e tem lá no seu estatuto, no seu regulamento, algumas sanções. O transfer ban é uma delas. Se depois do transfer ban o clube continuar devendo, o clube continuar não pagando, o clube acumular transfer bans, isso pode gerar uma sanção ainda mais grave, que ainda é um pouco indefinida, não tem uma regra nesse sentido, mas pode acontecer
da FIFA entender que o Corinthians, por exemplo, está acumulando dívidas e punições a ponto de, eu preciso dar uma nova punição para esse clube. E aí, gente, pode chegar até perda de pontos. E depois da perda de pontos, pode ser até rebaixamento. Então, por mais que a gente entenda que não tem um prejuízo imediato, um impacto imediato, porque você não pode registrar jogadores, mas no momento a janela está fechada, você não precisa fazer isso mesmo. Então o Corinthians daqui a pouco poderia se preocupar só no final do ano, na janela de transferências de janeiro, porque aí sim, né? Você faz as contratações necessárias, você libera alguns jogadores, tem muitos em fim de contrato que você vai liberar, aquela coisa toda. Isso pode ser um prejuízo, porque aí até lá, se a FIFA entender, pode aplicar sanções mais severas ao Corinthians. Então, um pepino, gente, porque já tem 40 milhões para pagar do Félix Torres, mais 45 milhões do Matias Rojas. E tem mais 2 processos tramitando, do Garro e do Maicon, que totalizam aí cerca de, acho que mais de 20 milhões de reais nos 2. Complicado. O Corinthians vai ter que se virar para arrumar esse dinheiro. Tem provisões para receber, aí tem receitas para entrar, o dinheiro da Nike, o dinheiro do Cauê Furquim, né, os 14 milhões de reais, pouco, né, mas enfim, foi a maneira que aconteceu, né, com o Cruzeiro levando o menino, pagando a multa e tudo mais, mas são dinheiros que vão entrar, e aí com isso o Corinthians vai ter que quitar essas dívidas aí para poder respirar, para poder viver e não ter problemas maiores na FIFA. Outra informação também trazida pelo Pedro Ramiro, que está voando aí nas informações, foi de uma reunião do presidente Osmar Stabile com a Caixa Econômica Federal para tratar de uma renegociação da dívida relacionada à Neoquímica Arena. E nessa reunião estava presente André Sanches. Isso pegou muita gente de surpresa, porque assim, vamos lá. Peraí, para o mundo que eu quero descer. Nós estamos falando de uma reunião super importante para o futuro do clube, para o presente do clube, com o atual presidente do clube, que assumiu na vaga de um presidente impeachmentado, Augusto Melo, que chega depois do grupo Renovação e Transparência dominar o clube por muitos anos. Nós temos o Ministério Público pedindo a exclusão desses ex-presidentes do Conselho do Corinthians. Nós temos o André Sanches tendo o seu cartão corporativo investigado, assim como as notas fiscais emitidas pelo Duílio e os cartões de todas as gestões anteriores. Nós temos uma série de suspeitas, denúncias e investigações relacionadas a André Sanches, que é sim membro do CORE, o Conselho de Orientação. Ele é um membro vitalício do Conselho, e é justamente por isso que o Ministério Público pediu a exclusão dele. De repente, esta pessoa, está ao lado do atual presidente do clube numa negociação com a Caixa Econômica Federal. Vamos lembrar que o Andrés, quando assumiu na última passagem, disse que iria resolver o problema da Arena. Não estou falando do torcedor do Corinthians no geral, mas vocês aí que têm os seus são militantes políticos dentro do clube, vocês se vendem. Basta contratar o William, que vocês pagam um pau pro cara. Basta trazer o Renato Augusto de volta, que o presidente é o melhor. Basta trazer o Memphis, que o presidente é o melhor. Vocês, meu irmão, são corruptíveis. Entendeu? Vocês são a escória da sociedade, meu irmão. Memphis não me compra, meu irmão. Pode contratar o Memphis. Aliás, está afundando com o clube. Você vai ver quando esse jogador deixar o Corinthians, como é que vai estar as contas e os cofres do clube. Entendeu? Não pago pau para nenhum dirigente do Corinthians. Tá? Tá bom assim como nota oficial? Ô, meu irmão. Vocês são tudo assim, velho. Sabe? Anuncia um jogadorzinho. Ai, o Augustinho. Vem com ele, é o melhor. É o melhor. Ah, não ao golpe, não ao golpe. Né? Vocês são assim, meu irmão. Vocês são assim. Eu conheço vocês, velho. Entendeu? Conheço vocês, meu irmão. Conheço vocês. Vocês são corruptos. Entendeu? Corruptos. Tá? Alguns torcedores são corruptos, porque aceitam, meu irmão, isso aí, ó. É a propina que vocês recebem. Toma aqui um jogadorzinho, vocês calam a boca na hora, entendeu? Não tem que contratar ninguém e tem que colocar as contas do clube em dia, tem que resolver o problema do clube, tem que ficar sem ganhar título se for preciso, tem que pagar o preço,
Entendeu? Tem que sacrificar para dar a volta por cima, mas vocês não querem. Vocês não querem. Toda janela vocês querem ainda o Firmino, vocês querem o Pogba. Ficaram que nem uns bobões. Pogba, cadê o Pogba? Cadê o Pogba? Cadê o Pogba? Bando de Zé Ruela. Entendeu? Se o Augusto dá o Pogba, vocês abaixam a bola de novo. Ai, o Augusto é demais, olha aí. Olha o que eles querem. Eles não querem ver a gente grande sem o Pogba. Eles querem que o Memphis vá embora. Vocês nem gostam do clube, irmão. Vocês nem são... Ah, dá um tempo, rapaz. Entendeu? Vocês... O que tem que fazer, meu irmão, é baixar a bola um pouco, entendeu? Colocar a conta em dia, sabe? Mandar embora um monte de jogador caro, entendeu? Ir na raça, contratar jogador barato, usar a base, pagar um preço aí uns 2, 3 anos, mas não. Basta um dirigente trazer o Firmino, né? Traz o William, traz o Pogba, traz o Memphis, renova com o Yuri. Vocês acham que o Yuri vale 3 milhões por mês? Sério? Ô, meu irmão, eu nunca vi vocês criticarem isso. Eu nunca vi vocês criticarem que o Yuri ganha quase 3 milhões, 2 milhões e meio por mês. E vocês acham normal. Um cara que tem problema, um cara que tem deficiência para matar uma bola, ganha 2 milhões e meio por mês, o camisa 9 do Corinthians. Eu nunca vi vocês reclamarem. E se eu reclamar, eu sou anti. Calma, mano. Abraço Biduzinho. Não perde tempo. Samir, você falou tudo, corretíssimo, parabéns. É a verdade. Entendeu? É a verdade. É a verdade, é a verdade. O que eu tô falando é a verdade, entendeu? Essa é a situação hoje do Corinthians, né? A Larissa Pérez, tá certo, Samir, sempre falo que precisa ser dito. O que eu falo aqui, os outros não têm coragem de falar, que eles têm medo de perder seguidor, perder inscrito, entendeu? O que eu vejo, às vezes eu vejo jornalista defendendo. Às vezes eu vejo jornalista reclamando que vaza informação do clube. Bom, acabou. Eu não vou viver disso. Se vocês vão ter a minha sinceridade, vocês não vão ter, vocês não vão ver eu me corromper e ficar agradando vocês para ganhar seguidor, né, para ser bem aceito. Meu amigo, eu vim lá de baixo, velho. Para eu ser aceito em todos os lugares que eu cheguei, não foi fácil. Eu não preciso bajular ninguém para ser aceito. Sério, recentemente eu vi jornalista reclamando que vaza informação do clube. O jornalista reclamando que vaza informação no clube. Aí acabou para mim. Acabou. Entendeu? Eu não vou fazer média com vocês. E não estou generalizando, mas tem parte da torcida que basta um mau dirigente, seja qual for o dirigente, seja qual for. Vicente Matheus é top, né? Seja do Alibe, Andrés, Gobi, Roberto de Andrade, Duílio, Augusto. Se contratar, vocês abaixam a bola rapidinho. O Augusto estava acabando com o clube. Um contrato absurdo que foi feito com o Memphis. Esse contrato do Memphis é um contrato lunático. Lunático. Não compensa. Não há título que compense isso. E vocês estavam querendo um contrato igual pro Pogba, porque foi o que o Augusto ofereceu, o mesmo contrato pro Memphis pro Pogba. Se o Pogba aceita, a gente estava frito. Eu lembro, fiquei 3 anos aqui criticando o Duílio. 3 anos aqui criticando o Duílio, porque o canal nasce em 2021, quando o Duílio era o presidente. E eu tomava pau, porque o Duílio ficava contratando os caras, aí colocava aquela lupinha assim, não é? Tinha um memezinho, deixa o homem trabalhar, vocês estavam achando ele o máximo. Nossa, ele tá me surpreendendo, eu não esperava isso dele. E vocês aí satisfeitos, achando que ele ia baixar a dívida do clube. Ah, poupe. Só falou a verdade, fofinho, fiel tá na maldade. Entendeu? Então, velho, jogando o Augusto pro alto, né? Do Augusto eu nem vou falar, né? Olha que o Samir segura bastante informação ainda, porque se é de falar tudo que acontece, aí vão ficar bravinhos mesmo. Parabéns, Samir, você é honesto. Não, e vocês ficam sabendo muita coisa que vocês jamais saberiam, eu passo pra vocês aqui. Mas o Fabinho Soldado também tem que ir embora, tá gastando 400 mil e tá fundando o clube. Cara, isso eu não vejo ninguém cobrar, né? O Fabinho Soldado ganhava 35 mil no Flamengo. E segundo as informações do R7, informações que saíram, e dentro do clube estão apurando isso, o Fabinho ganha 400 mil reais por mês. Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês.
Se o cara ganha 35 mil no Flamengo e é só um gerente de futebol lá, que cuida da organização lá, alguma coisa, não contrata, não participa do mercado, não faz nada. Ele tá no Flamengo. Sério. Você fala assim, você ganha 35 aí, vou te oferecer 70 aqui, o dobro, para você assumir um cargo maior. Seu status é um crescimento profissional. Ofereceria até 50. Porque você vai para um grande clube e vai ter um crescimento profissional. Você vai deixar de ser um gerente de comunicação, de um gerente de futebol, que vai ficar só lá dentro, lá organizando o CT, batendo um papo com o jogador, fazendo o seu trabalho lá dentro do CT. Agora não, agora você vai virar um executivo. Você vai estar entre os grandes do mercado para contratar, vai negociar com grandes jogadores para um grande clube que é o Corinthians. Então, né, vou te pagar um pouco a mais e você vai ser valorizado profissionalmente. Cara, você não precisa tirar um cara de 35, o cara nem tem experiência no cargo. Você não tira o cara de 35 mil e dá 250 mil para ele.